Aqui vemos o aglomerado globular Ômega Centauri, a 17.000 anos-luz da Terra. Ele possui muitos tipos diferentes de estrelas: vermelhas, azuis, brancas, laranjas e também muitas outras cores. Cada uma dessas cores contém diferentes informações sobre temperatura e luminosidade, duas características com as quais podemos distinguir perfeitamente uma estrela da outra. Se quisermos descobrir quão azuis são as estrelas azuis, quão vermelhas são as vermelhas, quão laranjas são as laranjas e assim por diante, simplesmente as classificamos de acordo com sua temperatura, cor e sua luminosidade. Primeiro, movemos as estrelas azuis para a esquerda e as vermelhas para a direita. Entre elas ficam as estrelas brancas, laranjas e amarelas. Vamos classificar as estrelas conforme seu brilho. Vemos uma ordenação vertical, na qual as estrelas mais brilhantes ficam em cima e as menos brilhantes ficam em baixo. Caminhar. Vamos esperar um pouco até que tudo se acalme. A disposição final agora mostra a evolução das estrelas conforme brilho e temperatura. Ela nos mostra o diagrama mais conhecido e útil da história da astronomia, o diagrama de Hertzsprung-Russell, ou, como vamos abreviar neste vídeo, o diagrama de Hertzsprung-Russell. Além da sequência principal, que está posicionada aqui no centro e apresenta uma espécie de curva, vemos claramente que as estrelas tendem a seguir certos caminhos em sua evolução e que todas as cores, temperaturas e luminosidades das estrelas do cosmos podem ser encontradas aqui. Vemos as estrelas azuis, extremamente quentes e luminosas, no canto superior esquerdo, enquanto as estrelas vermelhas, mais frias, mas ainda assim muito brilhantes, estão localizadas no canto superior direito. Dessa relação, já surge algo importante. As estrelas têm diferentes evoluções. Mas por que isso acontece? Depende da massa das estrelas, dos locais onde elas se formam e da maneira como elas se formam. Hoje, vamos nos dedicar detalhadamente à evolução das estrelas e analisá-la com base no diagrama de Hertzsprung-Russell, focando principalmente nos diferentes caminhos evolutivos que as estrelas podem seguir. Desde a estrela azul, ultraquente e extremamente luminosa, até as estrelas G, um pouco mais amenas, que depois viram gigantes vermelhas luminosas, porém relativamente frias. Até os suaves anões vermelhos, que passam praticamente toda a sua vida na sequência principal. E agora vamos começar falando sobre quem idealizou o diagrama de Hertzsprung-Russell, e como os cientistas tiveram a ideia de classificar as estrelas de acordo com sua temperatura e luminosidade. Se o resultado da relação entre temperatura e luminosidade já se chama diagrama de Hertzsprung-Russell, então não deve haver apenas os cientistas Einar Hertzsprung e Henry Norris Russell que deram nome ao diagrama, mas provavelmente também há muitos outros cientistas que contribuíram para que esse diagrama fosse criado. Vamos falar sobre eles e, é claro, também sobre Henry Norris Russell e Einar Hertzsprung agora. Música. Como alguém teve a ideia de classificar as estrelas assim? Isso deve ter sido um ato incrível de percepção, não é mesmo? Precisamos imaginar isso dessa forma. Pessoas observam o céu a partir de um grão de poeira chamado Terra, pequeno mas cheio de vida no contexto cósmico, e conseguem, a anos-luz de distância de seus objetos de estudo estelares, não só categorizá-los e classificá-los, mas também entender seu desenvolvimento com base na variedade de estrelas? Não devemos imaginar que esse conhecimento surgiu de repente, da noite para o dia. Na verdade, a criação do diagrama de Hertzsprung-Russell foi um processo de vários passos, muito complicado, que se estendeu por várias décadas e uniu o trabalho de diferentes astrônomos. A base foi lançada pelo Observatório Harvard College, com suas extensas pesquisas fotográficas e espectroscópicas de estrelas no final do século XIX. Esse trabalho resultou na criação do catálogo Henry Draper, que continha classificações espectrais para dezenas de milhares de estrelas. Aliás, ele recebeu esse nome em homenagem ao pioneiro da astrofotografia Henry Draper, e é um catálogo estelar de grande importância histórica, ainda utilizado hoje para identificação de estrelas e como base para catálogos modernos.
Henry Draper foi um médico americano e astrônomo amador que realizou trabalhos pioneiros em fotografia astronómica e espectroscopia, embora ele mesmo não tenha criado o catálogo que leva seu nome. Esse catálogo foi criado após sua morte, usando seus dados, por outros cientistas do Observatório de Harvard. No final do século XIX, outra figura-chave entra em cena, Antonia Mori. Em 1897, ela criou uma nova classificação estelar considerando cor, temperatura e largura das linhas espectrais. Aliás, por linhas espectrais entendemos padrões característicos de linhas claras e escuras no espectro de luz de uma estrela. A partir disso, os astrônomos podem criar espectros de absorção e emissão, que mostram quais elementos estão presentes na atmosfera de uma estrela. Essa distinção é baseada em linhas largas e finas. Mori próprio diferenciou entre estrelas com linhas estreitas e nítidas, chamadas estrelas C, e aquelas com linhas mais largas e menos definidas, o que indiretamente fornecia informações sobre o tamanho e o brilho das estrelas. Infelizmente, nenhum compatriota reconheceu seu trabalho. Foi o que ocorreu com ela e com muitas outras mulheres na ciência. Sua descoberta foi ignorada e seu nome quase esquecido. 8 anos depois, a milhares de quilómetros do local de pesquisa de Mori, o físico dinamarquês Einar Hertzsprung reconheceu a importância do trabalho de Mori. Ele afirmou que estrelas com linhas espectrais estreitas tendiam a apresentar movimentos próprios menores do que outras estrelas da mesma classe espectral. Hertzsprung interpretou isso como sinal de que essas estrelas estavam mais distantes e, assim, mais luminosas. Lembramos que essas eram aquelas com uma linha espectral nítida e fina, as estrelas C. No entanto, Hertzsprung fez o seguinte: ele calculou as paralaxes seculares para diferentes grupos de estrelas. Por trás desse termo complicado, esconde-se um método para estimar a distância média das estrelas, baseado no seu movimento aparente no céu. Com essas estimativas de distância e os brilhos aparentes conhecidos, Hertzsprung pôde calcular o brilho absoluto das estrelas. Aqui, 2 pequenos adendos. Vocês vão ouvir várias vezes neste vídeo os termos brilho absoluto e brilho aparente. O brilho absoluto é a luminosidade real de uma estrela, medida como o brilho que ela teria a uma distância padrão de 10 parsecs da Terra. O brilho aparente é aquele com o qual vemos uma estrela da Terra. Esse brilho é resultado da sua luminosidade absoluta e da sua distância em relação a nós. Além disso, o brilho das estrelas é indicado pela escala de magnitude, abreviada como MAG ou MAG. Esta é uma chamada medida logarítmica do brilho dos corpos celestes na astronomia. Logarítmico significa representar uma grandeza não de forma linear, mas em certas potências, o que simplifica bastante a representação de intervalos de valores muito grandes ou muito pequenos. Como o brilho das estrelas varia muito, cientistas optaram por uma escala adequada. Uma diferença de 5 níveis de magnitude de brilho corresponde a um fator de 100 no brilho real. Isso corresponde à seguinte relação: uma estrela com magnitude 1 é 2,52 vezes mais brilhante do que uma estrela com magnitude 2. A natureza logarítmica permite representar uma grande faixa de brilhos com escala numérica manejável, onde valores menores indicam objetos mais brilhantes e negativos são usados para corpos celestes muito brilhantes. Aqui está um exemplo prático. Sírio e o sistema triplo Alpha Centauri A, B e Próxima Centauri mostram como a distância e o brilho absoluto influenciam o brilho aparente percebido das estrelas no céu noturno. Embora Alpha Centauri esteja mais perto da Terra, Sírio, a 8,6 anos-luz, parece mais brilhante porque emite 15,5 vezes mais luz. A diferença se destaca na magnitude. Sírio tem 1,4 mag e Alpha Centauri cerca de 4,38 mag. Nessa escala, valores menores significam mais brilho. Mas voltando a Hertzsprung e seus cálculos. Ele confirmou que as estrelas C de Antonia Mori, com linhas espectrais nítidas e finas, eram de fato mais distantes e intrinsecamente mais brilhantes que outras da mesma classe espectral.
Isso permitiu a ele criar um diagrama que mostrava o brilho absoluto em relação ao tipo espectral das estrelas. O primeiro passo para o atual e conhecido diagrama Hertzsprung-Russell. Esse trabalho lançou a base fundamental para o nosso entendimento moderno da evolução e classificação estelar, ao mostrar pela primeira vez uma relação clara entre o brilho de uma estrela e sua classe espectral. Outra contribuição importante veio em 1910 de Hans Oswald Rosenberg. Ele criou um diagrama para o aglomerado estelar das Pléiades. Essas também são conhecidas como Sete Irmãs, ou M45, e estão localizadas na constelação de Touro. Ele é visível a olho nu e está a cerca de 444 anos-luz da Terra. Esse jovem aglomerado estelar, que tem apenas 100 milhões de anos, é composto por várias estrelas brilhantes de cor azulada e branca. Rosenberg fez o seguinte: ele colocou o brilho aparente das estrelas em relação à intensidade de certas linhas espectrais. Como todas as estrelas de um aglomerado como as Pléiades estão aproximadamente à mesma distância da Terra, seu brilho aparente corresponde efetivamente ao seu brilho absoluto. O diagrama de Rosenberg era basicamente uma representação de luminosidade versus temperatura, mesmo que isso não fosse óbvio à primeira vista. Um ano depois, Hertzsprung também trabalhou nesse diagrama, mas só publicou as primeiras versões em 1911. Ele também analisou o brilho de estrelas em um aglomerado, já que todas estavam à mesma distância. Agora surge um cientista cuja descoberta foi essencial para termos esse diagrama: Enrique Norris Russell. Ele reuniu os trabalhos de pesquisa de Draper, Moray, Rosenberg e Hertzsprung e integrou nas versões anteriores do diagrama diversas populações estelares. Primeiro, as estrelas gigantes identificadas por Moray e confirmadas por Hertzsprung. Segundo, estrelas próximas com paralaxes já medidas. Terceiro, estrelas das Híades, um aglomerado estelar aberto e próximo. Quarto, vários grupos de movimento. Russell usou o método do aglomerado móvel para os grupos de movimento enigmáticos. Esse método permite determinar as distâncias de um grupo de estrelas que se movem juntas pelo espaço, analisando seu movimento aparente no céu. Com essas distâncias, Russell pôde calcular os brilhos absolutos das estrelas nesses grupos. O diagrama mostrou claramente as relações entre luminosidade e classe espectral das estrelas. Ele revelou a distribuição característica das estrelas, que hoje conhecemos como sequência principal, ramo dos gigantes e anãs brancas. Essa representação abrangente de diferentes tipos de estrelas em um único diagrama permitiu, a partir de então, visualizar claramente as relações complexas entre luminosidade, temperatura, massa e outras propriedades estelares. Um diagrama para dominar, unir, lançar nas trevas e encontrar na eternidade. Não precisamos necessariamente recorrer a O Senhor dos Anéis agora para perceber a importância abrangente que esse diagrama tem para a astronomia. Vamos começar agora com as temperaturas superficiais das estrelas e tentar colocar várias estrelas no diagrama de Hertzsprung-Russell para ver como elas se relacionam com a luminosidade. No diagrama, há dois eixos. O eixo X horizontal mostra a temperatura superficial das estrelas. Ela cresce ao irmos para a esquerda e reduz ao irmos para a direita. Ela é muito alta nas anãs brancas e ainda mais nas estrelas gigantes azuis, como vemos à esquerda no fim da sequência principal. Verticalmente, no eixo Y, temos a luminosidade. Cada ponto que sobe na escala corresponde a um aumento de 10 vezes na luminosidade anterior e, descendo, uma diminuição correspondente de 10 vezes. Portanto, se as estrelas estão localizadas no canto superior esquerdo, elas são tanto muito quentes quanto muito luminosas. Se elas aparecem no canto superior direito, são muito luminosas, mas relativamente frias. No canto inferior direito estão as estrelas frias e pouco luminosas, como as do tipo M ou K. Enquanto no canto inferior esquerdo temos as anãs brancas, que são remanescentes de estrelas semelhantes ao Sol, que possuem uma superfície extremamente quente, mas um brilho extremamente baixo. Se vocês estudassem astronomia, qualquer estudante no segundo semestre poderia, revirando os olhos, recitar de cor a seguinte sequência de letras: ordem de brilho aparente, FGKM.
Esta é a ordem das estrelas mais quentes da classe O até os objetos mais frios, as estrelas M ou anãs vermelhas. Essas letras indicam as classes espectrais, como já diferenciava Antonia Murray. Com o tempo, o astrônomo fez uma divisão ainda mais detalhada em subclasses, indo de 0 para os mais quentes até 9 para os mais frios. Assim, uma estrela B0 é significativamente mais quente do que uma estrela B9. Cada uma dessas classes possui um espectro característico, que funciona como uma impressão digital da estrela. Isso significa que cada estrela contém elementos diferentes. Essas são as principais classes de estrelas que vemos nos diagramas de Hertzsprung-Russell. Porém, há vários tipos de estrelas com classificação mais complexa. Existem as estrelas Wolf-Rayet, que são muito quentes e massivas, as anãs relativamente frias, as anãs marrons ainda mais frias, as estrelas de carbono e um grupo de estrelas com óxido de zircônio em sua atmosfera, que se situam entre as estrelas M e C. As anãs brancas compõem a classe D, dividida em 7 subgrupos. Classificação baseada em composições químicas diferentes de suas superfícies e atmosferas. Além da temperatura das estrelas, a luminosidade também desempenha um papel fundamental para podermos diferenciar as estrelas umas das outras. Lembramos que os astrônomos diferenciam entre a luminosidade ou brilho absoluto e o brilho aparente. Atenção! Duas estrelas podem ter luminosidades semelhantes, mas serem muito diferentes. Isso ocorre principalmente com luminosidades muito altas. Pode acontecer que uma estrela seja muito massiva, mas um pouco menor em seu espaço, e por isso tenha uma luminosidade muito alta, porque em seu interior muitos processos de fusão nuclear acontecem ao mesmo tempo. Mas outra classe de estrelas, os gigantes vermelhos, ou supergigantes vermelhos, também podem brilhar muito intensamente. No entanto, esses têm temperatura superficial bem menor. Isso acontece porque sua superfície é muito grande e, por isso, sua densidade é muito baixa. O brilho de uma estrela, que está relacionado ao seu brilho absoluto, indica quanta energia ela irradia para o espaço por segundo. Normalmente, quanto mais quente a estrela, mais brilhante ela é. O brilho é proporcional à temperatura elevada à quarta potência. A quarta potência da temperatura faz com que pequenas variações causem grandes impactos no brilho de uma estrela. Se a temperatura de uma estrela dobrar, ela ficará 16 vezes mais brilhante, não apenas o dobro. Essa relação estreita explica por que estrelas quentes brilham muito mais intensamente no céu noturno do que estrelas mais frias, mesmo que a diferença de temperatura não pareça tão grande à primeira vista. E porque o Sirius, que é 2 vezes mais quente, possui um brilho 16 vezes maior do que Alpha Centauri, ou seja, um brilho absoluto. A variação do brilho das estrelas é enorme. As estrelas mais brilhantes emitem milhões de vezes mais luz do que o nosso Sol, enquanto as mais fracas são apenas uma 10 milésima tão brilhantes. Para captar essa grande variação, as estrelas são divididas em classes de luminosidade. Das mais brilhantes às mais escuras são elas: supergigantes, gigantes brilhantes, gigantes normais, subgigantes, estrelas da sequência principal, subanãs e, finalmente, as anãs brancas. O fator determinante para essas diferentes características é a massa das estrelas, que varia de cerca de 1/10 até 100 vezes a massa do Sol. Algumas estrelas têm massa muito baixa, com menos de 0,08 massas solares sendo verdadeiras anãs, enquanto poucas são extremamente massivas, ultrapassando 150 massas solares e até mais. Sua massa influencia diretamente a taxa de fusão nuclear em seu interior. Quanto mais massiva é uma estrela, maior a pressão e a temperatura em seu núcleo, o que leva a uma fusão mais intensa. Estrelas massivas consomem hidrogênio muito mais rápido que as leves. Essas taxas de fusão distintas resultam em diferentes durações de vida. Uma estrela com 10 vezes a massa do Sol dura cerca de 20 milhões de anos, enquanto o Sol pode chegar a 10 bilhões de anos.
Estrelas com metade da massa do Sol podem viver até 50 bilhões de anos. A relação entre massa e tempo de vida segue proporção de potência parecida com a entre temperatura e luminosidade. A vida de uma estrela é inversamente proporcional ao quadrado de sua massa. Isso significa que, se uma estrela tem o dobro da massa de outra, ela não vive metade do tempo, mas sim aproximadamente um quarto desse tempo. Um exemplo pode deixar isso ainda mais claro. Uma estrela com o dobro da massa do Sol vive cerca de um quarto do tempo da nossa estrela. Uma estrela com 3 vezes a massa do Sol vive só cerca de 1/9 ou 1/12 desse tempo. No entanto, essa regra se aplica apenas de forma geral para estrelas da sequência principal e varia um pouco nos extremos da distribuição de massa. Mostra como a massa impacta fortemente a vida de uma estrela. A maioria das estrelas da Via Láctea é da classe G, como o Sol. A maioria delas forma uma faixa diagonal de cima à esquerda para baixo à direita. Essa faixa é chamada de sequência principal. Aproximadamente 90% das estrelas da galáxia e possivelmente do universo estão na sequência principal. No canto superior esquerdo ficam as estrelas mais quentes e brilhantes, U e B. Descendo à direita, as estrelas vão ficando mais frias e menos luminosas, até chegar às K e M, que são frias e pouco brilhantes. Todos esses astros da sequência principal compartilham a fusão nuclear constante de hidrogênio em hélio em seu interior. Assim cria-se um equilíbrio fascinante. A pressão de radiação voltada para fora, gerada pela fusão nuclear, equilibra a força da gravidade que atua para dentro. Esse equilíbrio faz as estrelas da sequência principal ficarem estáveis por muito tempo. Agora, vamos comparar 2 caminhos evolutivos usando como exemplo o Sol e a estrela gigante Antares. Mas será que as estrelas enormes e massivas, assim como as estrelas muito pequenas e de baixa massa, são realmente exceções absolutas na nossa Via Láctea? Estrelas como o nosso Sol, que, quem diria, têm uma massa solar, já são mais próximas da média. Mas como o nosso Sol evoluiria, por assim dizer, no diagrama de Hertzsprung-Russell? Onde ela estaria como ela nasceu e qual o caminho ela tem pela frente? É isso que vamos ver agora. O Sol é uma estrela de massa mediana. Ela, entre as estrelas da Via Láctea, tem massa intermediária e é referência para vários cálculos astronómicos. Sob alta pressão, funde centenas de milhões de toneladas de hidrogênio em hélio por segundo em seu interior. Todos os outros astros do universo também fazem isso. O percurso do Sol é claramente observado no diagrama de Hertzsprung-Russell. Ela era inicialmente menos brilhante e mais fria que hoje, então podemos colocá-la no canto inferior direito. No entanto, seu núcleo vai ficando cada vez mais denso ao longo de bilhões de anos. Por isso, ela eleva a produção de energia, brilho e temperatura superficial. O Sol permanece na sequência principal até que a fusão do hidrogênio migra para as camadas externas e a queima de hélio inicia no núcleo. A pressão contrária à gravidade agora é muito maior do que ela, ou seja, muito maior do que a força gravitacional. Agora é ela que manda. Por isso, o Sol se expande mais rápido, sai da sequência principal e pode ser encontrado no ramo lateral dos gigantes vermelhos no diagrama. Seu brilho aumenta enormemente aqui, mas sua temperatura superficial diminui. Isso acontece porque ela se expande e suas camadas externas ficam menos densas. A fusão acontece até o hélio acabar e ela expelir suas camadas no espaço. O núcleo que resta após a ejeção das camadas é chamado de anã branca, um objeto muito compacto, que possui bem menos massa do que o Sol original, já que, como mencionado anteriormente, perdeu parte de sua massa quando sua camada externa se dispersou. No diagrama de Hertzsprung-Russell também vemos que a anã branca, muito mais densa, é mais quente, mas milhares de vezes menos luminosa do que o Sol. Como uma anã branca, o Sol faria companhia a Sirius B. Também é um núcleo esgotado de uma estrela semelhante ao Sol, que tem uma temperatura superficial muito alta, mas um brilho muito baixo. No caso de uma estrela ainda mais massiva do que o Sol, como Antares, isso é bem diferente.
Ele inicia sua vida na sequência principal do diagrama Hertzsprung-Russell, no entanto, bem mais acima no ramo principal do que o Sol, já que desde o início ele é mais quente e mais luminoso. Devido à sua enorme massa, estimada entre 12 e 16 massas solares, e à sua densidade mais alta, não só na superfície, mas também no núcleo, sua evolução ocorre de forma muito mais rápida e dramática. Antares consome seu hidrogênio central em poucos milhões de anos, diferente dos bilhões de anos do Sol. Aqui novamente aparece a relação entre a massa das estrelas e seu tempo de vida. A vida útil de uma estrela é inversamente proporcional ao quadrado de sua massa. Isso significa que Antares, com pelo menos 12 vezes a massa do Sol, tem apenas uma fração da vida útil da nossa estrela. Se o Sol vive cerca de 10 bilhões de anos, Antares ficaria só 3,6 milhões de anos ou menos na sequência principal. Isso explica porque estrelas tão massivas são tão raramente observadas em nossa vizinhança cósmica. Quando o hidrogênio no núcleo se esgota, Antares inicia a fusão de hélio no núcleo e a de hidrogênio passa para as camadas externas. A estrela sai da sequência principal e vai rapidamente para a área das supergigantes vermelhas no diagrama Hertzsprung-Russell. Lá, ela se expande para proporções gigantescas, aumentando enormemente seu brilho, enquanto a temperatura de sua superfície cai drasticamente. Ao contrário do Sol, a estrela gigante poderá fundir elementos ainda mais pesados após a queima do hélio, como carbono, oxigênio e até mesmo ferro. Pequena correção, naturalmente não ferro, pois é aí que toda fusão nuclear termina. No final de sua vida, Antares provavelmente explodirá como uma supernova e deixará para trás uma estrela de nêutrons, ou até mesmo um buraco negro. No diagrama Hertzsprung-Russell, isso apareceria como uma explosão repentina e extremamente brilhante, seguida pelo desaparecimento da estrela ou pela transição para um objeto compacto e muito pouco luminoso. Vimos que duas estrelas evoluiriam de formas totalmente diferentes, com condições iniciais diversas. E quero enfatizar isso novamente aqui. Estrelas não são todas iguais. Existe uma série de objetos estelares que não podem ser classificados de forma tão clara no diagrama Hertzsprung-Russell e que agora queremos analisar mais de perto. Além das enigmáticas estrelas gigantes, que surgem com 8 a 40 massas solares, existem também estrelas que são ainda mais massivas do que, por exemplo, Antares ou outras estrelas gigantes. Como essas estrelas se desenvolvem e qual caminho maluco e às vezes muito complexo elas seguem no diagrama Hertzsprung-Russell é isso que queremos analisar agora. Vamos começar com as chamadas variáveis cataclísmicas, que ocorrem em sistemas binários próximos. Normalmente, um sistema desses é composto por uma anã branca e uma estrela companheira maior e mais fria, muitas vezes uma gigante vermelha ou outra estrela da sequência principal. A compacta anã branca acumula lentamente material rico em hidrogênio de sua companheira em um disco de acreção. Quando material suficiente se acumula, pode ocorrer uma súbita explosão de brilho. Uma explosão de nova ocorre quando a massa da anã branca atinge o limite de Chandrasekhar, cerca de 1,44 massas solares, ocorre uma explosão termonuclear que destrói completamente a anã branca. Uma supernova do tipo Ia. Esses eventos levam a aumentos dramáticos de brilho, sendo que as supernovas do tipo IAA atingem uma magnitude absoluta típica de menos 19,3. No diagrama Hertzsprung-Russell, essas explosões surgiriam temporariamente no canto superior esquerdo, bem além das estrelas normais, antes de desaparecerem gradualmente. Vamos seguir com estrelas variáveis pulsantes. Essas são estrelas que variam muito em seu brilho devido a mudanças físicas em seu interior. Essas pulsações surgem devido à expansão e contração periódicas das camadas superficiais, causadas por um desequilíbrio entre a gravidade e a pressão de radiação. Nós nos lembramos. Nessas estrelas, o ciclo inicia com expansão causada pela pressão de radiação, tornando-as mais brilhantes e frias. Em seguida, ocorre uma contração devido à gravidade, fazendo com que a estrela fique mais quente e mais escura. Ambas as fases ultrapassam o ponto de equilíbrio. No diagrama Hertzsprung-Russell, essas estrelas se deslocam por uma linha diagonal ao pulsar.
Ao expandir para a direita e cima, ficam mais frias e brilhantes. Ao contrair para a esquerda e baixo, mais quentes e escuras. Esse movimento varia em intensidade conforme o tipo de estrela. Cefeidas se movem em uma faixa ampla, enquanto estrelas RR Lyrae percorrem uma faixa menor no diagrama Hertzsprung-Russell. Sem falar das cefeidas. Estrelas massivas de cerca de 8 massas solares variam periodicamente de brilho entre 1 e 70 dias e 0,1 a 2 magnitudes. No diagrama Hertzsprung-Russell, elas se deslocam horizontalmente numa faixa instável entre as classes F e GK. Estrelas. Lyrae são gigantes brancas antigas, pobres em metais, com metade da massa solar, períodos curtos e brilho variável semelhante. Elas ficam no diagrama Hertzsprung-Russell, perto do cruzamento entre a sequência principal e o ramo horizontal, com temperaturas de 6.000 a 7.500 graus Celsius e luminosidade de 40 a 50 vezes a solar. Ambos os tipos de estrelas são velas padrão importantes para medir distâncias astronômicas. Mas não devemos esquecer objetos extremos como estrelas de nêutrons, pulsares, buracos negros, nebulosas planetárias e remanescentes de supernovas. Não podem ser facilmente representados no diagrama Hertzsprung-Russell por suas propriedades complexas. Estrelas de nêutrons e pulsares, com cerca de 1 milhão de graus Celsius, ficariam muito à esquerda, além da faixa normal do diagrama Hertzsprung-Russell. Buracos negros não emitem luz própria e, por isso, não aparecem no diagrama Hertzsprung-Russell. Nebulosas planetárias são estruturas complexas, com a anã branca central situada à esquerda e abaixo no diagrama Hertzsprung-Russell, mas a nebulosa não pode ser representada. Remanescentes de supernovas são complexos demais para representação simples no diagrama. Esses objetos mostram os limites do diagrama e deixam claro que ele foi projetado principalmente para a representação de estrelas normais, sendo que objetos extremos ou mais extensos dificilmente podem ser representados. Esse foi o terceiro episódio da Saga das Estrelas. Agora vocês são especialistas em estrelas. E podem contar para qualquer pessoa da sua família sobre as estrelas e suas evoluções. Vocês viram que o diagrama de Hertzsprung-Russell é provavelmente o diagrama mais importante de toda a astronomia. A vida da esmagadora maioria dos objetos na Via Láctea pode ser registrada com esse diagrama. A sequência principal mostra estrelas que ainda, a fusão do hidrogênio talvez seja a conquista mais importante quando pensamos na busca por estrelas semelhantes ao Sol, que talvez possuam propriedades e planetas parecidos com o Sol, nossa estrela. Muitas estrelas na vizinhança do Sol, ou seja, se olharmos para a vizinhança imediata do Sol, possuem um brilho semelhante e também uma temperatura parecida. E seriam classificadas como estrelas do tipo G ou também como estrelas do tipo K ou M. Mas esses não são os únicos fatores que desempenham um papel em determinar se uma estrela desenvolve condições favoráveis à vida. Devemos lembrar que a rotação da estrela também influencia. Nosso Sol, por exemplo, é uma estrela que gira muito lentamente e, por isso, não é tão ativo quanto outras estrelas. Há também vários outros fatores envolvidos, já que planetas podem, por exemplo, se formar ao redor de estrelas. Aqui, a metalicidade desempenha um papel importante, ou seja, basicamente o grau de materiais mais pesados presentes na atmosfera de uma estrela. Se uma estrela tiver pouca metalicidade, pode ser que ela não tenha planetas. E sem planetas, é claro, não podemos supor a existência de vida semelhante à da Terra. Outro problema é quando a estrela tem pouca massa. Pode acontecer que ele tenha planetas, mas tão próximos da estrela que acabam desenvolvendo uma chamada rotação sincronizada. Isso significa que um lado do planeta recebe constantemente partículas quentes e radiação do Sol, do astro, enquanto o outro lado permanece em escuridão eterna e congela. Ou seja, além desses fatores habituais de luminosidade e temperatura, também temos uma série de outros fatores que desempenham um papel nisso. Se percebemos uma estrela como favorável à vida, nas próximas partes da Saga das Estrelas, focaremos nas diferentes classes de estrelas. Queremos dar uma olhada nas classes extremas de estrelas O e B, entender melhor as estrelas A e F, ver por que as estrelas G são tão especiais e se elas realmente são, como Harald Lesch disse uma vez, boas estrelas.
Também queremos, em uma das entradas, nos dedicar às estrelas K e perguntar se elas são as estrelas perfeitas para o desenvolvimento da vida. Queremos agora focar nas estrelas M, ou anãs vermelhas, provavelmente as mais estáveis e que podem viver mais de 100 vezes o tempo do Sol. Nossa jornada pelo mundo das estrelas continua emocionante. E com isso, me despeço. A próxima parte da Saga das Estrelas será lançada na primeira sexta-feira de setembro. Andrés no Espaço. Documentários do Espaço desligando.